Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e você está no canal Astros, Cartas e Afins. Eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a Lua Nova em Peixes. Essa lua é bastante importante porque ela fecha o ciclo de um ano, o ciclo do ano astrológico. A próxima Lua Nova que a gente tiver será inaugurando um novo ano, né? E, portanto, novos horizontes, ainda mais porque é o signo de Áries. Mas hoje a gente vai falar sobre a importância dessa Lua Nova e o que ela traz de espetacular, vamos dizer assim, nesse processo nosso evolutivo no planeta. Bom, nesse mapa que a gente tem aqui, né, tem algumas situações que são muito interessantes. Primeiro que essa lua nova, né, ela é uma lua nova que, como é em peixes, ela vai falar de quê, né, fechando esse período? De dissolução, é quando a gente entra no mar, no oceano, né? É o próprio batismo, no sentido de que você mergulha nas águas oceânicas para se livrar, para se limpar, para se libertar, né? Então, são as águas da dissolução, as águas do perdão, as águas da redenção. Olha que demais, né? E é uma lua nova que vem com umas características incrivelmente piscianas. A começar que, né, marca desse céu, né, nesse aniversário da lua, vamos dizer assim, a gente vai ter Vênus e Netuno em conjunção ainda, tá? É muito importante esse processo aí, porque esse Vênus e Netuno, eles vão estar bastante aspectados também, né? E outras coisas mais que tem aqui. E já é uma lua nova em peixes, né? Bom, essa lua nova, ela acontece bem pertinho de Saturno, né? Ela acontece a 1 grau de peixes, né? 1 grau e 22 minutos, né, de peixes. Portanto, o Saturno está a 28, né? Então, o que isso quer dizer, né? Saturno está terminando o que ele foi fazer em Aquário, né? Para entrar no signo de Peixes. Ou seja, né, o planeta que representa a forma, né, a construção de alguma coisa, a estrutura de algo, né, os limites de alguma coisa, vai entrar nesse oceano pisciano. Tá? Então, muitas coisas interessantes vão acontecer e acho que esse Sol e essa Lua, de alguma maneira, estão anunciando isso, né? Ou seja, olha, Saturno vem aí, o Senhor das Formas entra nesse mundo sem forma. E o que pode acontecer? Mas a gente já chega lá, já aí, tá? Primeiro eu queria falar sobre a configuração que forma, né, nesse mapa, que é a configuração do barco, tá? A configuração do barco é uma configuração muito interessante. Você pode observar, alguns chamam de barco, outros chamam de tigela, né? Ela é muito interessante porque um barco sempre nos leva a algum lugar, né? Para começar por aí. E ela sugere, né, ela tem aspectos relacionados com Mercúrio e Saturno, tá? Então ela sugere, e olha que Mercúrio acabou de visitar Saturno no signo de... Perdão, não, ele vai visitar ainda Saturno no signo de Aquário, né? Ele está se aproximando de Saturno. Ele visitou, foi Plutão recentemente em Capricórnio. A configuração do barco fala da execução de uma tarefa com paciência e com sucesso garantido, tá? Ou seja, quando você se resolve, né? Você se isolar de muitas opiniões, muitas visões contrárias. E olha que esse mundo tá bem, né, complicado ainda, mas que tá um monte de coisa em Aquário, né? E que você então se propõe a construir alguma coisa, um projeto, alguma coisa. Esse projeto construído nessa lua nova é um projeto extremamente interessante. Ele tem alguma coisa de mágico, de místico, de sonhador até, né? Mas ele é concretizado, ele é feito de uma forma a durar, né? Então você vai criar esse plano em que você vai ter ações durante um grande tempo, construindo essa coisa mágica que você quer, esse sonho, tá? Ou seja, é realmente possível de concretizar, tá? E é muito importante que essa lua nova, ela confere também, né, às pessoas, especialmente as pessoas que os planetas tocam áreas importantes no mapa, uma consciência dos seus talentos, do seu potencial, e isso é muito importante, né?
Eu queria falar ainda, né, que eu já tinha falado até no jogo das cartas, né, sobre essa questão eu falei sobre a Vênus e Netuno, né, e falei também, isso foi num videozinho curto que eu fiz para vocês, né, falando sobre esse compromisso com os nossos sonhos. Isso é muito importante. Essa energia que a gente vai ver que estava no céu há pouco tempo e que continua e que marca esse mapa de Vênus e Netuno, tá? Ela é uma energia muito mística e eu vou falar dela daqui a pouquinho, senão me perco aqui. Eu faço o roteiro e depois eu escapo dele. Bem, eu queria falar um pouco sobre os signos de Aquário e de Peixes. Por quê? Porque eles estão extremamente exaltados nessa carta, mas mais que isso, a gente está com uma série de evolução dos planetas transpessoais, passando em signos, né? Em signos sociais ou transpessoais, tá? É o caso de Plutão, que está no finalzinho de Capricórnio, vai entrar em Aquário, né? Então, Aquário é um signo transpessoal, ele sai de um signo social e entra num signo transpessoal, tá? E eu queria falar também, Saturno também, que está terminando o seu período em Aquário, e é importante a gente dizer isso, por quê? Porque Plutão só vai voltar a Capricórnio daqui a 240 anos. Então, toda a desconstrução que ele fez nessas instituições, nas dificuldades das instituições, na corrupção embutida nisso tudo, né? Quantos escândalos ele mostrou para a gente em instituições que a gente considerava, né, milenares e mais milenares para frente ainda, tá? Igreja, governos, né? A gente está vendo uma verdadeira crise do paternalismo, né? Ou melhor, uma verdadeira crise do patriarcal, tá? A gente tem falado muito sobre machismo tóxico, né? Enfim, todas essas questões, elas estão sendo vistas e desconstruídas pela presença de Capricórnio aí. E o Saturno, ele está finalizando também o seu processo em Aquário, né? E aí, em Aquário, e olha, interessante porque depois Plutão atrás vai entrar em Aquário, desconstruindo tudo aquilo que o Saturno consolidou. E Aquário, né, é um signo assim de coletividade, é um signo de estruturas mais sociais, mais participativas, estruturas mais horizontais, né? Que se irradiam, em que a autoridade está diluída. E a gente está na crise daquela visão vertical da sociedade, né, da maneira de se organizar as empresas, os negócios, a vida, né, a atividade social, familiar e tudo mais. Então, a gente está passando por essa transição. E aí, Saturno vem tentando consolidar algumas coisas, né? Só que Plutão, depois, como eu falei, vai vir atrás e vai jogar tudo embaixo. Mas isso é uma história para depois, né? O que eu queria falar com relação a isso também é que Saturno vai entrar em Peixes, né? Ele entra em Peixes, eu anotei aqui, gente. Ele entra em Peixes em 7 de março. Plutão vai dar uma entradinha em Peixes também de alguns meses, também no dia 23 de março, né? E Netuno só vai sair de Peixes e entrar em Áries bem mais para frente, só em 2026, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque a gente está vendo uma série de mudanças acontecendo. Começa por aquela mudança com relação às conjunções de Júpiter e Saturno, que a gente já falou sobre isso, que elas estavam fazendo durante mais de 800 anos, fizeram conjunções no signos de terra, né? E que agora elas começam a fazer essas conjunções em signos de ar, tá? Além disso, a gente vai ter uma mudança muito grande da energia que nos rodeia, né? Porque, por exemplo, de coisas, né, de uma série de planetas que transitavam em signos de terra, né, e de água, agora a gente vai ter vários planetas transitando em signos de fogo e de ar. Isso é uma mudança de qualidade, e qualidade não dizendo que é melhor nem pior, porque tudo tem seu lado A e seu lado B, seu lado bom e seu lado sombra, né? Aliás, esse é o princípio da vida. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver, né, que vai haver já está mudando, né, esse ambiente, e vai mudar muito, gente, vai mudar muito. A gente vai mudar tanto que daqui a uns 20, 30 anos a gente não vai reconhecer o mundo de hoje. Isso é um assunto longo, né?
Bem, então o signo de Aquário, né? Isso é importante a gente entender. O signo de Aquário é um signo, né, que busca um consenso, né? Ele, na verdade, quer ouvir a opinião de todos, ele é do grupo, ele quer que todos participem. Só que nessa questão da participação de todos, de consenso, de busca de consenso, muitas vezes eu sacrifico o meu eu pessoal, que é Leão, o signo oposto a ele, né? Então, é muito interessante a gente entender que luz e sombra, né, dos signos são os signos opostos a ele, né? Que são, na verdade, opositores ou complementares. Vai depender de como você vai encadear essa conversa com eles, né? Então, o que que acontece? Nesse trânsito de Saturno em Aquário, né? A gente está com Mercúrio em Aquário, que tem um papel muito grande nessa conjunção, nessa alunação aí, que deixa de ser uma conjunção, né? A gente vai ter uma visão, assim, a gente está cada vez mais perdendo essa visão de que nós somos um inteiro, pronto, completo e feito, né? Não existe nada assim. Nós somos o tempo todo cambiantes, né? Mutantes, estamos o tempo todo mudando. Quem sou eu no meio desses tantos eus que eu possuo? Essa é uma discussão muito profunda e que Saturno vai entrar em peixe, vai falar muito sobre isso, né? E a gente vai ter oportunidade de comentar. Então, na verdade, aqui, essa visão de Saturno em Aquário e Mercúrio passando aí, contribuindo para isso, quer dizer, Mercúrio já passou por Capricórnio, conversou com Plutão, já trouxe uma série de visões de transformação, entra no revolucionário signo de Aquário, vai encontrar com Saturno daqui a pouco, né? E aí, né? E aí, o que que vai ser, né? Mercúrio é o tradutor universal, né? Ou melhor, o tradutor celestial. Ele vem dos céus, é Hermes, ele vem dos céus com a missão, né, de traduzir o que está acontecendo. É a fofoca, né, gente, também, né? Ele não quer, ele quer explicar, mas ele não quer ensinar nada, né? Mercúrio, ele, na verdade, ele vai trazer os assuntos à tona, tá? Tanto lá do que o Capricórnio ficou, né, desde 2008 fazendo no signo de Capricórnio, do que o Plutão andou fazendo no signo de Capricórnio, como encontrando com Saturno, que já está fechando o seu período em Aquário, né, também trazendo à tona a luz, né, a claridade, a publicidade, né, o que Saturno fez no signo de Aquário. E o que Saturno fez no signo de Aquário, né? Como eu já falei no início, muito nessa busca de consensos, né, de trabalhar o poder, né, a instituição de uma forma um pouco mais horizontal, né, de criar determinados mitos de que todos nós participamos das coisas, né, e que depois Plutão vai falar, olha, não é bem assim, né. Esse Mercúrio, ele também vai tocar Marte, tá? Ele vai tocar Marte e Urano, tá? Quando ele toca Marte, né? Esse Mercúrio, criador de mundos, né? Que tenta explicar as coisas, mas não necessariamente para ensinar nada, ou aprofundando muito o conhecimento. Ele gosta mais de uma boa fofoca, né? Ele tocando Marte, ele vai agitar o pensamento, né? O pensamento vai ficar cada vez mais curioso, né? Indagativo, até porque Marte está em Gêmeos também, né? Direto, às vezes futriqueiro também. Ele quer mostrar o que ele pensa a respeito, ele quer expressar o seu pensamento, o seu eu. Mas qual dos eus? Olha a história do Aquário lá, né? Mercúrio em Aquário pode ser tantos, né? Aliás, essa questão mesmo, não sei se vocês conhecem o filme, né? Quem Somos Nós, né? Fala muito disso. Nossos neurônios são muito eles mutáveis, né? Os encadeamentos que você faz com relação ao teu conhecimento, ou seja, quando o Tico encontra a Teco, ele pode encontrar em várias esquinas do cérebro, né? A memória mesmo, a memória é uma coisa muito interessante, porque você não lembra de uma coisa, não lembra, que já passou dos 40, sabe do que eu tô falando, né? E daqui a pouco, aos poucos, vai vindo essa lembrança, é como se você estivesse acendendo a luz desses corredores infinitos dentro do seu cérebro. E aí, aos poucos, vem aquela memória que você já nem sabia mais que tinha, né?
Então, dentro desse processo aí, né, a gente vai ver que tem uma série de questões aí. Então, ele encontrando com Marte dá essa visão assim um pouco mais de um papo reto, direto, vamos falar a verdade, vamos conversar sobre tudo, tá? E com Urano ele faz um aspecto tenso, uma quadratura, né? É, Urano é o planeta da iluminação, né? O planeta, assim, visões de futuro, tudo isso. Mercúrio já está em Aquário. Então, os dois ali vão falar, vai ter muita divulgação de questões, de coisas com relação à Terra, ao centro da Terra, possivelmente, né? Novidades com relação ao planeta, né? Ou pelo menos novas teorias que vão se organizando melhor, né? Nessas bases aí, né? Também nesse encontro dele com Urano, ele é um pouco louco, né? Urano é meio transviado, né? O Mercúrio já está agitado em Aquário. Então, às vezes, a mente da gente fica muito inquieta, né? A conversa e a desconversa, né? Vai ser muito comum também, né? Mudanças bruscas de rotas de pensamento, de ideias que eu tinha pré-concebidas ou não, de algumas coisas eu posso mudar de repente. Uma atração pelo diferente, né? Já tem lá Vênus com Netuno, dando o mágico, né? A possibilidade de todas as possibilidades, né? Enfim. E aí a gente tem também, muitas vezes, distração, né? E excitação. Ou então né? Distração e excitação, ou distração ou excitação. Enfim, a combinação também é múltipla aí. Mas o Mercúrio, ele faz um sextil também com Júpiter. Então, assim, esse Mercúrio tá bem agitadinho, tá conversando com todo mundo no céu, né? E aí, né, o que vai ser essa história dele conversar com Júpiter? Estamos falando em consenso, em tentar explicar a realidade das coisas e tudo. Então, qual o consenso em que cabemos inteiramente, né? Cabemos inteiros. Será que existe algum consenso em que o meu eu pode estar ali presente? Ou será que eu cedo partes desse meu eu? O que eu sou eu é dentro disso? Louco, né? Mas tá aí. Olha o Urano aí fazendo a das dele, né? Eu acho que, na verdade, isso pode ser traduzido como uma busca, até porque Quirón também está envolvido, né? Da gente conhecer a si mesmo, tá? De conhecer as nossas dores, mazelas, né? E é aquele grito surdo, né? Que sai bem lá de dentro. Eu existo, tá? E isso é muito importante, tá? Porque eu existo a partir desse meu pensamento também, né? Uma outra coisa que eu queria falar, eu já falei um pouquinho sobre aquário e tudo, né? E eu queria falar sobre peixes também, né? Eu falei que aquário, nessa possibilidade de quem sou eu, né? Tem um outro lado que é o leão, que é o ego, né? E aquário, e peixes, né? Ele tem uma dissolução, né? O peixes é a dissolução. É o saber que eu não tenho controle sobre nada. Eu não sei nada, eu sei tudo, mas eu intuo, eu sinto, eu penso, eu percebo, mas eu não sei muito bem descrever, né? As formas se dissolvem, as coisas ficam meio assim, os pensamentos são um pouco, né? Explodem e somem, né? E isso é importante, por quê? Porque enquanto Urano, né, enquanto Aquário é o pensamento, Mercúrio é o pensamento, tá? Peixes, e tô falando isso porque Saturno vai entrar em peixes também, né? Peixes é o contrário, é a dissolução. Porque todo pensamento, quando se transforma num conhecimento, ele parou, ele ficou estático, virou estátua, né? Por quê? Porque ele já se torna alguma coisa. E peixes não tem forma, né? É aquela coisa psicodélica, né? Que uma coisa vai se transformando em outra e não tem materialidade nesse sentido aí, né? Portanto, quando Saturno entrar em peixes, a gente vai ter uma boa conversa aqui também, né? Vou deixar, senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? Bom, e aí, né? Então, por que eu falei de peixes? Porque eu quero falar desse outro lado que esse mapa sugere pra gente. Se por um lado tem a questão da mente, os desafios da mente, né? Essa anunciação para o mundo, né? De que o planeta das formas que veio trabalhando em Aquário vai entrar agora onde? Na dissolução das formas, que é o signo de peixes.
tá? E dentro disso, dentro do signo de Peixe, a gente tem nesse mapa, como eu já falei, o encontro de Vênus com o Netuno, né? E mais tarde Saturno vai encontrar Netuno, mas ainda vai demorar um pouquinho, né? E aí, né, o que é Vênus com Netuno? E é interessante que essa conjunção de Vênus com Netuno faz um aspecto legal com Plutão também, né? O que a gente, numa lua nova, a gente planta, a gente cria alguma coisa, a gente constrói alguma coisa. Então, o que a gente vai construir de místico, de mágico, de incrível, de inesquecível e de transformador nessa lua nova? Pensa, porque vai durar e bastante tempo, tá? Essa energia pisciana é uma energia de difícil, né? É difícil a gente plasmar ela, trazer ela para a matéria, né? Portanto, ela é uma energia de muita elevação, né? Que você fica entusiasmado, solto, ando meio desligado, né? Essa coisa toda. Mas é de difícil plasmação, né? E aí, né? Onde é que você consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade? É daquilo que é místico também, que é mágico. A música, a arte, o cinema, a compaixão infinita, né? Os psicotrópicos, né? E aí as medicinas todas que vêm, seja da floresta e tudo mais, vai se abrir um campo muito grande para isso, né? E aí, e é muito interessante essa energia, por quê? Porque é interessante, porque peixes tem do outro lado virgem, né? Que é o critério, é a forma, é a organização, é esse passo depois daquele, é o método. Quando o peixe não é nada disso. E nesse processo que a gente está vivendo de transformações infinitas, né? E de evolução da humanidade, do planeta Terra e tudo mais, né? A gente vai atravessar esse momento e evidentemente que tem a reação. E a reação se dá onde? Em Leão e Virgem. Leão, eu sou assim, é assim que eu quero, eu mando assim, as coisas vão ser dessa maneira, eu vou organizar, porque também é um signo bastante objetivo, né? E no medroso virginiano também, que também se esconde através da regra, das formas, né? Daquela lista enorme de critérios, para fugir de cair nessa magia, nessa coisa muito louca, né? E a gente está vendo isso, quer dizer, essa dicotomia, essa divisão do mundo é muito isso, é o temor pela transformação, porque a gente está indo para um lugar, e todo lugar de transição é um lugar que é lugar nenhum, né? É um lugar de transição. E que você ainda não se livrou do velho, mas ainda não pegou o novo, e a gente está nesse processo da era de Aquário mesmo, tá? Tem um filme que eu acho muito legal e que explica muito essa coisa mística do peixes, né? E a gente está saindo da era de peixe para entrar na era de aquário, né? Que é um filme chamado As Asas do Desejo. Isso, o filme ele foi feito, é um filme do Wim Wenders, né? Wim Wenders, de 1987. Eu assisti esse filme em preto e branco e ele depois foi regravado, foi feita uma refilmagem dele com Nicolas Cage e a Meg Ryan, né, com o nome de A Cidade dos Anjos, né? Nos dois filmes é a figura do anjo que aparece, tá? E é interessante que nas Asas do Desejo, 1987, né, é a história dos anjos, né, que guardam os homens e que tomam conta das pessoas e tudo mais, e acaba que eles não entendem muito os sentimentos humanos, a paixão, né, o medo, a insegurança, eles não entendem muito isso, né? E aí fala sobre a paixão, né, de um anjo por uma mulher, né? No Cidade dos Anjos também é um pouco por aí, sendo que é uma história um pouco mais modernizada, vamos dizer assim, e um pouco mais factível, né? Factível não é, mas enfim, mas é um pouco mais, como todos os americanos, né? Porque são americanos, então fazem as coisas um pouco mais objetivas, mais dentro desse mundo. E a história de uma médica, e que os anjos ficam sempre perto das pessoas que vão partir, né? Que vão morrer. E ela acaba vendo esse anjo ali, né? E ele não entende por que ela fica tão triste, aborrecida, é porque perdeu, né, o paciente. E aí a história vai se desenvolvendo nessa paixão aí. E então é a vontade desse anjo, né, se tornar homem para sentir as coisas que a natureza humana tem, né, sente, tá?
porque ele, como anjo, ele tem uma elevação que não permite muito isso. E por que que eu estou contando esses filmes todos, né? Porque é esse mundo no reino de peixes, né? É um reino em que a gente tem uma leve lembrança. Sabe a história do mito da caverna, aquela coisa toda? A gente tem uma leve lembrança, né? Mas a gente não consegue se colocar. Esse mesmo, A Cidade dos Anjos, já deve ter visto, que é um filme de 1998, né? Se não viu, eu não vou te dar nenhum spoiler, mas eu vou contar o filme, né? É um filme que acontece isso, que é uma coisa muito inédita, né? Por exemplo, ele consegue se transformar em anjo, ele encontra essa mulher, né? Ele já estava apaixonado por ela e ela por ele, eles consumam essa relação e os dois ficam num êxtase, numa felicidade incrível. Só que ela sai de bicicleta para ir numa venda, né? E ela morre no caminho, né? E ele fica como, ele deixa de ser anjo, porque ele abdicou de ser anjo, e se torna um homem. E o amor que ele queria tanto viver com essa mulher, não é mais possível porque ela não está mais nesse plano. É muito louco, né, gente? Mas eu acho que é um pouco por aí que vai rolar essa energia desse finalzinho de ciclo aqui, né? E vamos ver o que que o próximo ciclo vai nos trazer. Bom, eu vou ficando por aqui porque eu já falei pra caramba, né? Meu nome é Kátia Vivas, astróloga e taróloga. Se você gostou do vídeo, tá? Curte o vídeo, manda para seus amigos, deixa aí no comentário o que você achou interessante, o que você gostaria de perguntar, o que você gostaria de conhecer mais, ou trazer alguma informação que você tenha para mim, né? Para me ajudar aqui também, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!